O trabalho, o trabalho. Tá falando alguma coisa que está gravando, Max, engraçado. É isso mesmo, foi o que eu botei para gravar. Ah, então tá, show, beleza. Então, esse trabalho feito com dedicação realmente pode modificar a tua vida. Beleza? Eu vou deixar o Max se apresentar, falar um pouquinho também, a gente volta aí já já. Fala, galera, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Tá? Para a gente aqui é um enorme prazer estar compartilhando com vocês uma oportunidade que, ao longo de 7 anos, né, que eu já faço esse projeto, ele veio se mudando a minha vida, vem mudando a vida da minha família. E, assim, hoje eu vou já iniciar aqui esse processo mostrando para vocês, né, porque a gente, assim, quando está falando, só falando, sem vocês verem, né, as coisas, parece que foi muito fácil, né? Mas, assim, vou compartilhar com vocês aqui, né, a tela de como eu comecei nesse negócio, o que eu fiz, né, o que aconteceu. Só para vocês terem aí um breve resumo, né, do porquê que o Max começou na PVS Brasil. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Só me confirma aí se já está aparecendo. Está iniciando, Max. Beleza. Está atualizando ainda. Show. Está batendo. Show. Encontro de negócios, né? É o que a gente está fazendo aqui agora. Verifica se o slide mudou aí, porque às vezes pode ser que está com delay e não tenha alterado. Já estou numa tela branca. Não, ainda não, Max. Tá, então deixa eu cortar esse delay aqui que é mais rápido. Agora sim. Beleza. Vamos lá. Como tudo começou? Aqui eu vou explicar a vocês o porquê que eu conheci esse projeto da PVS Brasil, como que eu tomei a decisão de iniciar esse negócio, tá? Eu era militar do Exército Brasileiro, fiquei durante um bom tempo no Exército, fui para... Provavelmente vocês viram na televisão a invasão no Complexo do Alemão, né? Isso foi o Exército, eu estava lá nesses períodos, né, de pacificação, só que eu comecei a ver que, ao longo do tempo, não era aquilo que eu queria para a minha vida, né? Eu gostava muito, mas quando eu comecei a fazer, eu comecei a ver que lá na frente aquilo não era algo que eu queria, assim, para o meu futuro, né? Então, eu pedi baixa do Exército. Naquela época, em 2013, estava muito ruim de emprego, né? Eu comecei a trabalhar no posto de gasolina, porque eu não estava conseguindo vaga em lugar nenhum, né? E entrei num posto de gasolina com 6 meses de trabalho, como assim, eu aprendi muito no Exército, né? Tudo que você fizer, dê o seu máximo, independente se você acha que está ruim ou está bom, você tem que dar o seu máximo. Então, assim, trabalhei no posto de gasolina com pessoas que tinham 3 anos à minha frente, né? Mas o fato de eu estar ali me dedicando, dando o meu máximo, eu fui promovido com 6 meses de trabalho. Só que, né, nem tudo são flores. Com 3 anos ali de trabalho, né, um belo dia eu chego no trabalho, né, para poder assumir o expediente, e às 6 horas da manhã eu me deparo com o meu ex-patrão lá na época, né? Isso em 2015, tá? Eu me deparo com ele e achei assim, alguma coisa está acontecendo, né? Porque não é muito comum desse cara estar aqui num posto de gasolina nessa hora. Então ali eu tive a notícia que eu seria mandado embora, né, pelo fator de que ele teve muitos problemas, tomou uma multa violentíssima, né, e com isso ele teve que dispensar várias outras pessoas. E assim, o legal, né, para não falar o contrário, era que naquele dia era o dia do pagamento, né, e eu fui mandado embora sem nem mesmo receber o meu pagamento. Então assim, eu estava na ferrada, né? E nesse mesmo dia, para ficar mais interessante ainda, era o noivado que eu tinha marcado com hoje, né, que é minha esposa Letícia, mas naquele momento ali eu tinha feito ia pedir ela em casamento, era assim uma coisa surpresa que ela não sabia, e de manhã eu tive essa notícia, né? Então assim, no momento foi algo desmotivador, mas cara, eu dei a sequência, né? Continuei ali, fiz o que tinha que ser feito, e quando chegou mais ou menos, isso foi em março de 2015, quando chegou ali mais ou menos em agosto, o que aconteceu? Eu não queria mais trabalhar para ninguém, eu botei na minha cabeça que eu não iria mais ser funcionário de ninguém, porque eu comecei a entender que quando isso aqui é algo meu, tá? E assim, não tem ninguém que discorde de quando eu falo isso, porque realmente não tem como. Eu comecei a entender que quando você trabalha para alguém, você se torna escravo.
Ah, Max, mas isso é muito pesado. Se torna escravo por quê? Porque se você depende, tudo que você depende, você se torna escravo. Porque se você depende de uma pessoa para te pagar um salário, o que vai acontecer? Se você for mandado embora, o que vai acontecer? Você perde o seu emocional, você é cheio de conta para pagar, você vai perder a sua paz. Se você, muitas das vezes como eu, que tinha veículos na época, né? Eu tinha um Honda Civic, tive que devolver, porque eu não tinha como pagar o financiamento daquele carro, né? Então, ou seja, eu fui perdendo as coisas, fui perdendo, e as coisas foram apertando até o momento de ficar ali zerado, sem dinheiro nenhum. Então, foi quando eu estava procurando uma oportunidade na internet, alguma coisa que eu pudesse trabalhar, aonde assim eu pudesse ganhar dinheiro, ganhava um salário de 2.200, eu queria procurar alguma coisa que fosse assim similar, mas desde que eu não estivesse trabalhando para ninguém, né, assim de carteira assinada. E foi quando eu conheci essa oportunidade na OLX, né, a PVS Brasil. Eu conheci ela na OLX, na época o Fernando que está aqui foi ele que me convidou, né? Eu entrei em contato com ele, ele na hora falou comigo, me explicou mais ou menos como é que funcionava no telefone, e no dia seguinte ele tinha um contrato para fechar aqui, porque ele, na época ele morava em Campo Grande, no Rio, e ele tinha um contrato para fechar em São Gonçalo. E o interessante foi que eu perdi o meu emprego no posto, e eu conheci a oportunidade da PVS Brasil também num posto de gasolina. Então, aonde eu perdi algo, eu ganhei algo, né? Então começou ali. Só que eu, obviamente, eu tenho essa visão hoje, mas antes eu não tinha, né? Então, assim, minha primeira impressão, eu sempre brinco isso nessas primeiras apresentações, né? Que a minha primeira impressão foi que, assim, que eu estava entrando em furada. Porque eu pensei assim, cara, o cara tá falando para mim de ganhos de R$ 3.000, R$ 4.000, e eu tava no Honda Civic e o cara desceu de um ônibus. Aí eu falei assim, não é possível, irmão. Esse cara tá me colocando em furada. Mas para provar que ele não estava colocando em furada, ele me levou em 3 fechamentos e eu, assim, menos de uma hora, eu vi ele botando mais de R$ 1.100 no bolso. Então eu comecei a pensar, cara, alguma coisa tá de errado nisso. Como é que pode uma pessoa botar metade de um salário meu em menos de uma hora de trabalho? Eu falei, então, cara, alguma coisa assim, né? Tá errado. Mas aí depois ele me explicou que ele também estava iniciando no projeto, ele também era novo, né? E estava assim, vindo de uma situação complicada, tinha perdido algumas coisas da empresa que ele tinha. Então, né, a gente, por que eu quero falar isso para você aqui nesse momento? Porque nós, seres humanos, já tem esse hábito ruim, né? A grande maioria das pessoas tem esse hábito já de julgar a pessoa pela aparência. Né? Eu julguei o cara ali, não tem vergonha de falar, eu falo sempre isso para ele. Eu julguei, mas ele me mostrou o resultado, essa é a diferença. Eu costumo dizer que o resultado ele é escandaloso, né? Você não precisa dizer nada, o resultado em si só, ele grita por você. Então, assim, eu comecei a ver ele, cara, é possível, o cara, em menos de uma hora, ele botou ali mais de R$ 1.100 no bolso, fiquei imaginando, imagina esse cara no dia seguinte, e depois, quanto que esse cara não ganha? Aí que eu fui entender que ele realmente ganhava ali só em adesões, vocês vão entender isso mais para frente, aí mais de R$ 9.000. Vocês vão entender. Falando assim hoje, algumas pessoas que nunca ganharam isso, se assusta, mas vocês vão entender que aqui na PVS Brasil isso acaba sendo nada, tá? Dependendo do seu empenho aí. Então, o que aconteceu? Aí ingressei nesse projeto, tá? Eu costumo dizer isso já para poder vacinar todo mundo. Já é uma vacina, já é um antídoto, porque isso acontece com qualquer pessoa que entra nesse projeto hoje, principalmente aqueles que não têm essa visão de empreender, tá? Cara, eu não tinha apoio de ninguém, entrei nisso e na época eu ainda morava com meus pais, eu tinha 21 anos de idade na época, e, cara, eu não tinha apoio de ninguém. Aonde eu ia para o lado da família da minha noiva, isso não vai dar certo. Eu ia para a parte dos meus pais, isso não ia dar certo. Consegui até vender assim, um contrato ou outro, e eu ouvi assim, beleza, você vendeu hoje e amanhã. Então, com isso, eu não tinha maturidade, né, que ao longo do tempo você vai tendo, né? Eu não entendia isso. Então, o que isso fez comigo? Isso fez com que eu não tivesse nenhum resultado. Porque tudo que eu fazia, eu sempre estava na minha mente que aquilo não iria dar certo. Então, assim, hoje, né, com o conhecimento que a gente vai buscando, vai lendo livro, né, a gente vai entendendo certas coisas, né? E aquilo que você pensa é o que vai refletir na sua vida. Então, se você pensa que algo vai, não sei se todo mundo já teve uma experiência, né? Você às vezes acordar de manhã com uma sensação de que vai acontecer algo e ao longo do dia aquilo acontece. Por quê? Porque aquilo ficou dentro de você o tempo inteiro e você acabou atraindo aquilo para sua vida. Isso é um fato. Então, assim, o que eu
temia era que, cara, não vai dar certo, não vai dar certo, ninguém apoia, né? E babapá, e realmente não dava certo. Então, com isso, o que aconteceu? Eu tive que morar de favor. Eu tive que me afastar dessas pessoas. Comecei a morar de favor na casa da minha sogra. Ela morava em São Paulo, né? E a casa dela estava vazia. Comecei a morar lá sozinho. E ali, só para vocês terem noção desse processo, esse processo não tinha a ver com as pessoas, tinha a ver com o Max. Só que, óbvio, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E hoje eu já falo isso justamente para quê? Para que, quando acontecer, vocês já tomarem ali, já, opa, calma aí, o Max falou isso aqui. Então, o que aconteceu? Eu fiquei de agosto de 2015 a dezembro sem conseguir fazer praticamente nada, porque eu acabei não acreditando, eu achava que não era possível, né? Mas eu tomei uma decisão. A vida ela é feita de decisões. A decisão que você toma diariamente, você vai construir o seu futuro, seja ele, né, de uma forma extraordinária, ou seja ele de uma forma horrível. Então, você é as suas decisões, e isso é um fato. Tá? Então, ou seja, quando chegou em janeiro de 2016, eu tomei a decisão, falei, cara, agora eu vou fazer isso com todas as minhas forças, já me afastei de todo mundo, né, e vou começar a colocar força nisso, vou trabalhar aí, ali eu já comecei a, você percebe a mudança de mentalidade, né, que eu estou falando de mentalidade, a mentalidade antes era de que não vai dar certo, e a mentalidade depois passou a ser o quê? Eu vou fazer com que isso dê certo, porque eu comecei a entender que isso dependia de mim e não dependia das pessoas, e eu comecei a fazer, né? E de janeiro, que foi assim, meu mês focado, é quando eu considero que foi aí que eu realmente comecei a focar mesmo, trabalhar na PVS. E com isso, eu vendi 2 contratos na época, isso em 2015, 2 contratos, uma média de R$ 800, era um salário mínimo, eu fiquei assim muito feliz, né, com esse resultado de uma certa forma. E quando chegou fevereiro, eu lembro que o Fernando falou para mim assim, a gente sempre brinca com isso, né? A gente sempre lembra do início, e ele falava para mim assim, Max, não fica desmotivado, tô vendo que você está correndo atrás. Cara, fevereiro é um mês que as pessoas, pelo fato de ter carnaval, as pessoas acabam não contratando, né? Acaba assim, segurando. Eu lembro que eu falei isso para ele assim, cara, você vai vender? Aí ele falou assim, eu vou, cara, eu tenho também mais experiência. Eu falei, cara, se você vai vender, não existe nada diferente de você em mim. Eu também vou vender. Então, o que acontece? De um cara que não tinha nenhum resultado, de um cara que ganhava R$ 2.200 de salário, de um cara que estava assim, passando todas as limitações que você possa imaginar, naquele mês ele ganhou R$ 6.000 pela primeira vez na vida dele. Então, ou seja, eu tinha uma crença que só era possível ganhar mais de R$ 5.000 por mês. A galera que é concursada, o pessoal que é médico, é advogado, é um policial federal, na minha cabeça só era possível essas pessoas, né? Essa era a minha crença. E eu comecei a entender que na PVS Brasil era possível. Era possível simplesmente pelo fato de quê? Porque quanto mais eu coloco força, quanto mais eu me empenho, mais dinheiro eu vou ganhar. E não existe nada e nem ninguém que vai te limitar. E eu passei a entender que, cara, o nosso único limite aqui dentro hoje na PVS Brasil é você mesmo, né? Sou eu mesmo. Porque quanto mais você fazer, mais dinheiro você vai ganhar. E isso aí é um fato. Tá? Então, aqui é só um pouco do resumo aí do início, do porquê que eu comecei tudo isso. Tá? E aqui eu deixei uma frase, né? A única coisa que eu tinha quando eu comecei na PVS era sonhos. Era o que eu tinha, mais nada, né? Eu fui perdendo tudo. E o meu primeiro sonho eu pude realizar na PVS, que foi me casar. A gente, né, se noivou lá atrás, como eu falei com vocês que eu perdi o emprego, né? A gente pôde se casar com pouco assim, tempo de trabalho, a gente conseguiu ganhar um dinheirinho. A gente focou em janeiro, em abril a gente já conseguiu se casar. Em março, né, antes de abril, a gente conseguiu comprar. Isso é para vocês terem noção do que é a PVS Brasil. Eu, com pouco tempo de trabalho, em março, a gente já tinha conseguido conquistar o nosso primeiro imóvel, que foi o nosso primeiro apartamento, ou seja, de um cara que morava de favor. Inicialmente, ele já conseguiu comprar um imóvel. Em seguida, ele conseguiu realizar o sonho de se casar, que era um sonho meu, tanto meu da minha esposa. E, assim, na época, eu tinha perdido o carro, tinha perdido moto, tinha perdido tudo. E, na sequência, pouco depois, eu consegui comprar, na época, uma Fazer 0 km. Né? Eu precisava de um veículo para me trabalhar, porque eu comecei a produzir muito bem. Né? E, assim, a galera hoje que produz muito sabe que, cara, você não para, é para lá e para cá. Né? Então, assim, eu cheguei no nível de que fevereiro foi 18, depois aumentou para 20, depois 25, e eu comecei a manter uma média entre 40 a 50 placas de fechamento mensal. Então, se você assim, pegar a calculadora hoje rápido,
né, e colocar aí uma média de R$ 300 vezes 40 ou 50 placas, você vai ter a noção o que um consultor da PVS Brasil hoje pode ganhar por mês, tá? Para um cara que ganhava R$ 2.200. Então, assim, deixa eu mudar o slide aqui para ver se vai para... Ver se alterou o slide aí para vocês. Ainda não, Max. Cara, o meu Zoom ele tá dando delay, não sei por quê. Deixa eu mudar aqui. Mudou agora, mudou agora. Mudou? Mudou porque eu tirei aqui e voltei. Deixa eu jogar para cá. Então, beleza. Esse daqui, né, foi meu início na PVS, porque às vezes a gente vai falando assim, né? A galera às vezes pensa que a gente já iniciou aqui como regional, já começou ganhando muito dinheiro e tudo mais. Aqui foi meu início na PVS, aqui, ó. Foi minhas primeiras divulgações na rua. Hoje a gente continua também trabalhando da mesma forma, porque a gente entende que quanto mais a gente faz, mais dinheiro a gente ganha. Então, aqui, ó, eu já entendi que o processo de convidar pessoas para trabalhar nesse negócio era o segredo de tudo, né? Que é o que fazia o seu resultado eles aumentarem cada vez mais. Isso daí é um processo que vocês vão entender mais para frente. Aqui é minha jornada, né? Inicial. Deixa eu voltar aqui de novo, porque o slide ele não está passando. Calma aí. Está dando algum probleminha aqui? Deixa eu ver aqui para vocês aqui. Tá dando para vocês? Deixa eu ver. Voltou aí? Voltou, Max, adiantou. Beleza. Não, é isso mesmo. Era para adiantar. Mas aqui, assim, da forma que tá dando para vocês verem bem, porque se eu ficar botando aqui em modo tela cheia, ele não, o Zoom ele não está aceitando Tá dando para a ler, Max. troca. Tá ler. Mas está dando para ler, não tá? Então, beleza. Tá dando, Então, tá aqui foi assim, galera, ó, algumas realizações com a PVS, tá? Isso daqui tudo é mérito, isso daqui nada é alguém que fez por mim, não. Isso daqui foi eu acreditar em mim mesmo, tá? Eu cheguei, um cara que não tinha nenhum resultado, a produção entre 40 a 50 placas mensal, tá? Eu ganhei todos os prêmios. Na época, o Fernando ele era meu regional, pertencia ao grupo dele lá na época, né? Dentro do grupo dele, todos os prêmios que ele lançava, todos eles eu ganhei. Todos os prêmios eu ganhei em primeiro lugar. Tá? Aqui eu fui o primeiro regional da PVS Brasil mais novo, a nível Brasil. Na época eu tinha virado regional com 21 anos. Eu iniciei com 21 anos, com 22 anos eu virei regional. Então, assim, na época os regionais eram tudo acima de 30 anos. Então, isso é possível que, só para vocês entenderem que não existe idade, assim, a partir de 18 anos, se você entender esse negócio, se você colocar força, você vai ter o mesmo resultado. Tá? E recorde de vendas, aqui eu gosto sempre de falar isso daqui para vocês entenderem que é possível. Tá? Meu recorde de vendas foi 15 placas em um dia. Então, se você fizer uma média de R$350 vezes 15, mais de R$6.000 de ganho em um único dia. Tá? Então, assim, se é possível para mim, por que eu estou mostrando isso daqui? Porque se é possível para mim, com um cara que, assim, nunca tinha trabalhado com vendas, não entendia nada, relacionado a isso daqui, isso foi algo totalmente novo, mas eu entendi o processo. E o processo é simplesmente o quê? Você treinar, participar dos treinamentos, estar junto para você criar uma mentalidade para você avançar. Tá? E aqui, eu assim, não vou colocar todas as minhas realizações, porque eu vou ter que fazer mais de 10 slides aqui de tantas coisas que você vai ao longo do tempo conquistando, né? Aqui são as últimas realizações que a gente teve, né? A casa que está atrás aqui da X35, que a gente estava morando. Agora, recentemente, a gente pegou esse Ford Ka para trabalho. E aqui, galera, o que eu quero compartilhar com vocês é o quê? O primeiro passo para a realização dos seus sonhos é você acreditar em você mesmo. Por que eu quero dizer isso para vocês? Porque, cara, o primeiro a acreditar em você tem que ser você mesmo. Porque se você não acreditar em você, vou te dizer uma coisa, ninguém mais vai acreditar. E o que vai acontecer com isso? Certamente você só vai colher frustração. Então, eu costumo dizer o seguinte, isso daqui é o motivo de eu, de fato, hoje, o porquê que eu faço a PVS Brasil, que é a minha família. Essa daqui hoje é minha família, a Estelinha vai completar agora 2 anos, a minha outra filha que tem 10 anos. Tá? Então, aqui, galera, sem uma real motivação, você nunca sairá de onde você está. Então, você precisa entender que você só faz aquilo e realiza algo de forma extraordinária
se você tiver realmente uma real motivação, um real porquê, o porquê de você fazer algo. Então, quando você entende que se você tem filhos, e esses filhos, né, muitas das vezes, por exemplo, as minhas 2 filhas são dependentes de mim. Então, eu entendo que quanto mais força eu coloco nesse projeto, mais rápido a minha vida vai mudar e, consequentemente, a vida da minha família ela também vai mudar. Beleza? Então, assim, isso daqui foi um resumo bem breve para não demandar muito tempo, porque se eu fosse contar tudo em detalhes, iria demandar bastante tempo, né? Foi só um resumo para vocês entenderem aqui que o que a PVS ela pode de fato proporcionar para uma pessoa que não tinha nada, né? E hoje assim consegue conquistar coisas com a própria PVS Brasil. Deixa eu voltar aqui para a tela, a gente vai começar agora o nosso plano de carreira aqui, a Marcos, nossa deixa eu apresentação. só falar uns Fala aí, negocinhos antes de começar o plano de carreira. Gente, alguns pontos importantes aí, tá? Em primeiro lugar, nada do que nós falamos aqui, tá, se fala, não entendam nunca como arrogância, tá? Como alguém está querendo se exibir, se mostrar, falar que é mais, que é isso, que aquilo, não é isso. Na realidade, nós estamos querendo passar para vocês de uma maneira muito simples, numa linguagem muito simples. Não tem aqui ninguém doutorado, não tem nenhum cara aqui que é palestrante, são pessoas comuns que acreditaram, que ingressaram e conquistaram alguma coisa. Tá? Isso é importante, então, vocês entenderem que a nossa fala é para que vocês entendam que a PVS serve para nós e serve para vocês também. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aí. Segundo, o Max falou da idade, né? O Max foi o regional mais novo, eu fui um dos mais velhos. Eu tinha, na época, quando eu comecei na PVS, 48 anos. E 48 anos, gente, você está fora do mercado de trabalho. Hoje eu estou com 56 anos. Tá? E um detalhe que ele falou, que em dezembro, em janeiro de 2016, foi quando ele iniciou o projeto dele fazendo 2 contratos. Em dezembro de 2015, um mês antes, eu fiz 55 contratos. Foi o meu primeiro, quer dizer, meu primeiro não, foi o meu recorde de vendas na PVS. 55 contratos quando nós ainda não tínhamos equipe. Eu estava começando a montar a minha equipe, né? O Max tinha chegado ali, como ele falou, em agosto, em dezembro ele estava ali, mas ainda não estava, né? E eu estava com mais 2 consultores, só que ainda não tinha iniciado. Então, você imagina você pegar uma média de 250, 350 reais, botar 50, 55 contratos dentro, a gente está falando aí de ganhar um número fantástico. Tá? E vocês vão ver já que o ganho não é só esse, tem muito mais, né? Daqui a pouquinho a gente ainda vai falar da cereja do bolo. E uma outra coisa importante que o Max falou é da crença limitante. Por que o Max não estava conseguindo fazer? Porque ele tinha uma crença de que ele não sabia vender, de que ele não era vendedor, de que o Fernando estava contando uma historinha, né? Mas quando ele entendeu e botou na cabeça dele, eu vou participar dos treinamentos, eu vou fazer, eu sou capaz, e como eu costumo sempre dizer, se eu sou capaz de fazer, qualquer um que está aqui nessa PN hoje tem condições de fazer também. Eu, com 48 para 49 anos, modifiquei e transformei a minha vida. Eu cheguei quebrado. Um dia eu vou contar minha história para vocês. Eu cheguei quebrado, zerado na PVS. Sabe o que é zerado? Zerado. Todo endividado. Né? Então, a gente realmente tem condições de mudar. Mas, para mudar, você lembra que ele falou que ele teve que se afastar da casa dele? Pois é, eu costumo dizer hoje na PVS, nós costumamos dizer que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós nos relacionamos. Se você fica no barzinho, se você fica dentro de casa, ouvindo as pessoas falando não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, o que sua mente entende? Não vai dar certo. Agora, se você participa dos treinamentos, se você participa de ações de rua, se você participa de todas as ações que nós fazemos, se você entende, né, que nós vamos fazer vocês trilharem o caminho. E se vocês trilharem esse caminho, né, se vocês pegarem e falarem assim, pô, vou espelhar nesses caras aqui, eu vou duplicar o que esses caras estão fazendo, aí o teu trabalho vai dar certo. Entendeu? Então, agora, sem mais delongas, vamos partir para aquilo que é o mais importante, que está todo mundo querendo saber como é que é esse plano de carreira, né? Então, gente, Beleza. como alcançar a independência financeira? Vou dar uma aceleradinha, Max, tá? Vai lá. Pode parecer muito bom para ser verdade, mas sim, é possível, tá? É muito
real aquilo que nós vamos apresentar para vocês agora. Não existe mágica, né, como o Max falou ainda há pouco. Né? O que existe é um processo, que é simples, mas não é fácil. Como assim é simples, mas não é fácil? Vamos imaginar que você queira correr uma maratona. É fácil correr uma maratona? Sim. É um pé atrás do outro, um pé atrás do outro, e você vai conseguir chegar lá nos 42 quilômetros. Só que se você não fizer primeiro 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5 quilômetros, se você não se exercitar para chegar a 10 quilômetros, você nunca vai chegar aos 40. Então, é um processo. Entenda agora, então, por que o processo, o modelo tradicional não funciona bem, né, ou não funciona tão bem, né? Vai, Max. Já passei. Trocou aí? Não. Tá, tem que deixar esse meio. Vai lá. Como funciona? Tá? O mercado tradicional de trabalho, como o Max estava falando ainda há pouco aí. Cara, você para ter um salário de 5, 8, 10, 15 mil reais, primeiro, você tem que estar numa faculdade, senão você não, para 15, 20 mil reais, tem que ter um diploma. Tá? Você vai estudar, você vai investir, fazer uma faculdade não é barato, é caro, a não ser que você consiga por meios públicos, mas mesmo assim, é muito investimento de tempo, de horas, e eu não estou dizendo para que ninguém estude, não, hein? Muito pelo contrário. Minha filha está aí, graças a Deus, terminando faculdade também. Mas você vai investir um dinheiro alto, 5, 6 anos, dependendo, né? Para você ir para o mercado de trabalho, buscar uma vaga e se você for indicado por alguém. E ainda tem uma outra coisa depois, que é a concorrência dentro do próprio emprego. Às vezes você está ali num cargo público, vamos supor, você se transformou em advogado e você quer subir, mas você é um bom advogado, e aí tem 4 advogados ali, e aí tem um chefe, tem um advogado acima ali que coordena aquele setor, e aí de repente ele tem que indicar alguém, quem que ele vai indicar? Às vezes ele vai indicar um amigo que é menos competente que você. Então, o mercado de trabalho ele tem essas coisas que são ruins. Né? Às vezes, ele não vai pegar o cara que é mais capacitado. E aqui na PVS, não. É meritocracia. Né? Então, por que temos dificuldade de acreditar na liberdade financeira? Porque esses salários que nós estávamos falando aí, como eu ainda falei ainda há pouco aqui, né? O salário mínimo hoje está em torno aí de R$ 1.200. A média salarial do brasileiro é 2.500. Pasmem, se vocês não sabiam dessa informação, tá? Isso é real. 5% apenas da população ganha acima de 5 mil reais. Apenas 1% da população ganha acima de 10 reais. E 10 mil. 0,8%, ou seja, menos de 1% da população ganha acima de 20 mil. 1% ganha mais de 10 mil e 0,8%, menos de 1%, ganha mais de 20 mil reais. E na PVS, nós vamos mostrar isso aqui para vocês, você tem condições de fazer parte, graças a Deus, desse time aí de menos de 1%. Né? Olha só, se você é um assalariado e ganha hoje, como eu falei, média de 1.200 no salário mínimo, né? Mas se você hoje ganha uma média de R$ 1.500, daqui a um ano, seu salário vai ser de 1.650. Isso a gente está falando, tá, gente, dos dissídios coletivos. São aqueles aumentos que o governo dá, né? E todos os anos. Então, daqui a 3 anos, 1.815, daqui a 4 anos, 1.996, e pasmem, você está ganhando hoje 1.500, daqui a 5 anos você vai estar ganhando apenas R$ 2.200. Pegando um gancho do que o Max falou aqui, de fazer 16 contratos num só dia, hoje eu fiz um contrato e 9 orçamentos. De 9 orçamentos, só para vocês terem uma noção, 5 orçamentos de um mesmo cliente. Está praticamente fechado. Só nesse cliente serão R$ 2.400. Então, se esse cliente fecha amanhã comigo, e amanhã eu boto esses 5 contratos para dentro, depois de amanhã, ou sábado, ele marca comigo, só nesse cliente vão ser R$ 2.400 de ganho. E a gente está falando de você talvez, estar ganhando isso daqui a 5 anos no mês inteiro de trabalho. Então, essa é a diferença do trabalho. Você trabalha no esquema 40-40-40. O que é isso? 40 horas de trabalho por 40 anos para você se aposentar com 40%. O que é 40%? Você paga sobre o teu salário, você tem um ganho de salário, você paga o teu INSS pelo salário que você tem, e hoje, tá? E hoje,
você vai se aposentar com 40% daquele salário que você tinha. Isso vai caindo ao longo do tempo. Vamos lá, Max. É isso aí, Sérgio. É isso mesmo. Competência. Como nós falamos aqui ainda há pouco, né, é meritocracia. Aqui ninguém chega como regional ou como gerente regional. Quem são as pessoas que mais ganham nas empresas? Responde aí para mim. Quem é que mais ganha na empresa? A gente vai falar o dono, né? Não, são os donos não, são as pessoas que têm resultado. Então, é óbvio que o dono vai ganhar, o diretor vai ganhar, o gerente, o supervisor, mas as pessoas de resultado são as que mais ganham. Então, pensando nisso, a PVS montou um plano de carreira, tá? E aí nós vamos apresentar esse plano de carreira agora para você, tá? Os diferenciais do plano de carreira da PVS, tá? Investimento inicial, como nós temos falado aí, quando vocês foram convidados, 0% de investimento. Você não paga nada para entrar. Você não investe nada. Você apenas vai dedicar o seu tempo. Você recebe a adesão integral, né? Você recebe 100% da adesão e você vai fazer apenas um repasse quando o veículo levar o rastreador. Tá? Ganhos recorrentes. O que são esses ganhos recorrentes? Você vai ter a possibilidade, tá, de quando você colocar um cliente, colocar um associado, tá, enquanto ele for associado ativo, ele pagou o boleto dele, você vai receber ainda uma comissão em cima desses associados. Tá? Ganho recorrente de bônus da equipe. Você pode receber, tá, mensalmente pelos associados da sua equipe. Tá? O que acontece? O Max, ele fazia parte da minha equipe, ainda faz, né? Mas ele fazia parte da minha equipe direto como consultor. Ele começa a botar outros consultores na equipe dele. Todas as vezes, né, que essas equipes vão progredindo, tá? Você vai progredindo e vai recebendo junto de toda a tua equipe. Segurança no recebimento. O seu bônus, ele está ligado ao associado. Então, você tem lá uma carteira hoje de 10, amanhã de 20, depois de amanhã tem de 100. Quantos associados você tiver, você vai estar recebendo comissões sobre os pagamentos dos seus associados. E treinamentos, tá? Na maioria das empresas, tá? Muita gente aqui já deve ter sido convidada aí, né? Tá cheio de mágica aí pela internet, né? Só que você vai ser chamado para trabalhar numa Rinode, para conhecer Mary Kay, isso e aquilo, e tudo você paga por treinamento. Aqui você não vai pagar por treinamento algum. E olha que nós estamos falando do seguinte, hoje você está assistindo uma apresentação de negócios, nós não vamos abandonar vocês vão ter treinamento, material diário pelo WhatsApp, nós temos equipe de profissionais dentro da PVS que dão treinamento, e o que mais nós temos por aí são pessoas altamente gabaritadas, são coaches, são cara de alta performance a nível nacional, tá? E que nos dão treinamento também. E sabe quanto é que nós pagamos por isso? Nada. O mercado que nós estamos, vamos entender agora, Fernando, mas que mercado é esse? Nós temos uma frota, está um pouquinho desatualizada, tá, gente? Esse slide aí do início do ano, obviamente essa frota já foi aumentada, tá? Mas temos uma frota aí de 107 milhões de veículos, sendo que 30% aí, em média, 32 milhões, estão os veículos protegidos por associações ou por seguradoras, tá? E 75 milhões de veículos não tem proteção alguma. Então, você vai falar assim para mim, Fernando, então beleza, então nós temos um mercado aí de 70% para trabalhar. Não, nós temos de 100%. Fernando, mas como assim? 32 milhões estão assegurados? Pois é, mas esses caras têm que renovar. E muitos não vão renovar com a seguradora. Por quê? Várias exigências, valor caro, entendeu? Insatisfação no atendimento, e aí esse cara volta para o mercado. Então, nós temos uma frota aí de 107 milhões de possibilidades. Sobre a PVS, quem nós somos? Nós somos a maior associação de proteção veicular da América Latina. Já estamos há 13, fazendo agora 14 anos no mercado. Nós valorizamos as pessoas, suas histórias e suas conquistas. Prezamos por um atendimento de excelência. Temos a responsabilidade social e sustentabilidade como pilares da nossa conduta. Construímos nossa trajetória com integridade e compromisso com mais de 200 mil associados ativos no país.
Temos uma sede em Belo Horizonte, com mais de 5.000 metros quadrados. Temos uma outra sede só da Truck, só de caminhões, com mais de 2.000 metros em São Paulo. E temos, no Rio de Janeiro, em fase de construção, uma sede, uma matriz nossa, que vai ser aqui no Rio agora, com 14.000 metros quadrados. Pasmem, isso é uma gigante, tá? Detalhe, gente, não é nada alugado não, tá? São mais de 240 regionais em todo o Brasil. Na realidade, hoje, mais de 280 escritórios abertos em todo o Brasil. Esse é o tamanho da PVS hoje, gente. As principais coberturas que nós temos, que nós damos aos nossos associados, nós cobrimos, né, os carros, motos, caminhões e vans. Incêndio, roubo, furto, colisão, fenômenos da natureza, rastreador, assistência 24 horas, reboque, proteção auto de responsabilidade, isso é quando o nosso associado bate no outro veículo, também vai cobrir o outro veículo, assistência residencial, auxílio funeral, auxílio pet, gente, para quem tem animal, isso aí é muito bacana, é um diferencial nosso, chaveiro para abertura de veículo, pane seca, motorista substituto e táxi para o associado poder voltar para casa. Essas são as nossas principais coberturas. Agora vamos falar do plano de carreira PVS. Quem são os profissionais da PVS Brasil? O indicador, o que é o indicador? Você está aqui assistindo essa apresentação de negócios, você fala assim, não, poxa, esse negócio é muito complicado, não quero esse negócio não é para mim, eu não acredito nisso, isso é uma historinha. Aí daqui a pouco você está lá num bar, está conversando com amigos, está lá no futebol, está no salão de cabeleireiro, está fazendo unha lá na manicure, e aí chega alguém e comenta que está precisando fazer um seguro, está precisando, acabou de comprar uma moto, um carro. Beleza, o que você vai fazer? Ô, Fernando, ô, Max, estou com uma amiga minha aqui, estou com um amigo meu aqui que está querendo fechar um seguro aí do carro. Como é que a gente faz? Você vai dar essa indicação para a gente vai fechar esse seguro, essa proteção, né? E aí você, como indicador, eu vou te dar R$100 e fico com adesão. Você vai ficar satisfeito com R$100? Vai mudar a tua vida? Eu acho que não, né? Então, eu espero que você se mantenha aqui como consultor para você iniciar e alavancar sua carreira, que com certeza será uma carreira de sucesso. Então, você inicia como consultor, você vai participar dos treinamentos, sejam treinamentos presenciais, como teremos agora em breve, né, vários, e também aqui nesse canal. E aí você começa a fazer as suas primeiras vendas. Você vai adquirindo confiança, experiência, né? Você vai se tornando um especialista. E aí a gente começa a entender que você já sabe o suficiente para convidar outras pessoas e você se torna, então, um consultor líder. E aí você começa a ser treinado por nós para você montar sua equipe, que ela vai vai te ajudar a chegar no próximo nível, que é ser um regional, né, mais rápido. Tá? Por exemplo, eu levei 15 meses, só que na época eu cheguei sozinho, não tinha equipe. Fui construir equipe já nos 3 meses finais, já muito rápido. Com um ano inteiro, eu fui carreira solo. Max, mesma coisa. Hoje, a PVS entende que ela pode nos ajudar a partir do momento que ela nos deixou, né? Ela montou esse projeto onde a gente veio a figura do consultor líder, que ao invés de chegar perto de regional, ele já no início da carreira dele, ele pode, então, começar a montar a equipe dele. Então, você hoje tem uma média de 20, 30, 40 contratos, a gente percebe em você uma liderança, a gente vai te ajudar a você montar a tua equipe. E aí, nesse momento, seja como consultor ou como consultor líder, você tem a possibilidade de ganhar 5% de comissão sobre toda a tua carteira. Já já eu vou explicar isso melhor. Quando você está ali como consultor líder, qual é o teu próximo nível? Chegar regional. Você precisa de 200 contratos ativos para você virar um regional. E aí o bacana disso é que você passa a receber, então, 7% dos teus boletos e não 5%. E aí, de 200, vamos supor que você esteja fazendo aí, como o Max falou, 10 contratos por mês, falando baixo aí, número baixo, 10 contratos por mês. E aí você tem 10 pessoas na tua equipe e todo mundo foi muito mal. Cada um fez só um contratinho. Você, então, fez 10 contratos mais. 10 que você fez, 10 da tua equipe, você fez 20 contratos. Então, você
que agora já é um regional, ou mesmo um consultor líder, mas você, na tua regional, você, né, você negócio, você fez 20 contratos. Gente, de 200 para 300, 20, estamos falando só de mais 100. São 5 meses. Então, se você vai no embalo, não perde o pique, você de 200 a 300, 5 meses depois, você passa a ganhar, ao invés de 7, você passa a ganhar 10. 10% de comissão. E aí, vamos embora. Você agora é um regional executivo, você ganhou, tá, uma franquia da PVS. Como eu falei aqui, ninguém paga pela franquia da PVS. Nós somos eu tenho o meu CNPJ, o Max tem o CNPJ dele, nós temos um escritório, nós temos uma franquia da PVS. Quanto nós pagamos por essa franquia? 0. Quanto custa uma franquia para você botar um Paletitas da vida, para você uma Casa da Empada, para você botar aí, sei lá, qualquer franquia, por mais barata que seja, nenhuma delas custa menos de 40 mil reais. Esse é o preço médio de uma franquia baixo investimento, né? E aí você, então, passa a ganhar 10%. E você continua colocando pessoas, você continua colocando cada vez mais contratos, né? E aí você vai chegar na figura, por exemplo, que eu sou hoje, né? Que é o gerente regional. Por quê? Porque você ajudou outras pessoas a se tornarem também regional. E aí você passa a ter 10%, que eu já tenho, ok? Já citamos isso, só que eu ainda vou ganhar mais 2% ainda sobre os meus regionais abaixo. Então, o Max tem um faturamento dele, em cima do faturamento dele, porque eu investi tempo, treinamento, né? E aí, o que acontece? A PVS entende que o Max passa a ter o resultado dele separado do meu, porém ainda ligado, porque eu vou ter ainda o resultado em cima do resultado do Max, né? Por isso, nós não perdemos esse elo, que a gente continua um ajudando o outro, um encorajando o outro, um treinando com o outro. E aí, depois disso, você ainda pode chegar a gerente master, chegando aí até 13%, 14% de comissionamento, tá? Agora, vamos lá, as formas de ganho. Comissão na adesão, renda recorrente e premiações. O Max falou da adesão, falamos aí, né? Vamos falar agora mais especificamente da renda recorrente e vamos falar também das premiações. Valor da adesão, R$ 350 a R$ 600 em média para carros de passeio e motos. Em algumas regiões, né, temos aqui hoje, né, uma presença aí lá de São Paulo, sabe-se que em São Paulo as adesões são mais caras do que no Rio de Janeiro, por exemplo. A média lá a gente sabe que é em torno de R$ 400 a R$ 700. É um pouquinho acima do Rio de Janeiro, né? E caminhões, R$ 800. Hoje eu fiz a cotação de um caminhão de R$ 230 mil o valor, e eu cobrei 1% do valor da tabela FIP, R$ 2.300. Óbvio que essa comissão ela é variável porque ela é sua e você pode negociar. Tá? Então, como alcançar um ganho de R$ 3 mil em 3 meses? Gente, eu falei, eu fui para a rua hoje panfletar, mas a gente pode abordar pessoas em postos de gasolina, você pode fazer parcerias, né? Tem várias maneiras de você fazer esse trabalho. Se você gerar uma média de 10 cotações por dia, tá? Isso vai te gerar aí 50 cotações por mês, por semana, né? 200 cotações por mês. Se você tiver uma taxa de conversão, tá, de 5% apenas, você já vai fazer 10 associados. 10 associados, você já faz R$ 3 mil de salário. Tá? Fernando, mas é difícil fazer 10 novos associados por mês. É difícil fazer 10 contratos por mês. Por que o Max fazia 40, 50? Por que eu fazia 40, 50? Então, se eu posso fazer, se o Max pode fazer, nós vamos ensinar para vocês. Vocês vão modelar aquilo que eu e o Max vamos ensinar para vocês. Então, essa continha aqui rápida, né? Eu não gosto muito de fazer essa conta, mas um novo associado, R$ 350, 10 associados, 3.500, mas aí tem um custo de passagem, alimentação, vai te sobrar os 3 mil, beleza. É exatamente o que a gente já tinha falado aqui anteriormente, mas é um slide que a PVS nos dá, a gente fala sobre. Ganho recorrente. Já falei aqui de 5, 7, 10%, né? É uma porcentagem do valor da mensalidade paga pelo associado. Consultor que atingir 7 novos itens, o que nós chamamos de itens? 7 novos contratos pagos,
tá, por mês, tá, ele pode receber, tá, 5% dos boletos do associado. Fernando, como é que é isso? Não entendi direito. Você está hoje, vamos botar que você tem 12 contratos, está no teu terceiro mês, você já fez 12. E ali no teu quarto mês, você já está mais enganjado, e aí você foi e botou 8 novos contratos. Tá? Esses 8 novos contratos que você botou esse mês, as pessoas têm que pagar a parcela dela no mês seguinte. Então, se ele pagar pelo menos, tiverem pelo menos 7 boletos pagos, né, no mês seguinte, você recebe 5% de comissão sobre toda a tua carteira de clientes. Tá? Ah, agora ainda é pouco, 10, 12 associados. Ok, mas daqui a pouco pode ser 200 ou 300. Quando você se torna um regional executivo, tá? Sobe o sarrafo. Tá? Você, quando você se torna um regional, tá? Vai subir um pouquinho o sarrafo e você tem que atingir 10 novos veículos com boletos pagos por mês e você vai receber, então, 7 boletos pagos. Quando você se torna um regional executivo, tá? Você passa a ter um mínimo de 15 novos itens por mês, tá? E recebe 10% dos boletos pagos. Aí vai ter gente falando assim, pô, Fernando, mas está subindo o nível, cada vez fica mais difícil, era 7, depois tem que ser 15. Talvez você hoje comece ganhando R$200, como foi meu primeiro recorrente, foi 200 e um pouquinho, e talvez isso te leve à condição de receber mais de R$20 mil daqui a algum tempo, né? Então, eu acho que vale a pena o esforço, né? Eu acho que vale, sim, bastante. E lembrando para vocês que nós estamos falando disso aí, dizendo que é a sua equipe, não é você apenas, tá? Marcos, pula esse slide aí, por favor, esse da evolução, que a gente já mais ou menos falei aqui, né? Eu vou falar de novo aqui só para as pessoas entenderem. Vou fazer uma conta rápida. Gente, se você tem, vou falar aqui de ticket médio, tá? Se você tem um boleto, o ticket médio de um boleto na PBS é R$200, tá? Se você faz muita moto, teu ticket médio abaixa. Se você faz muito carro, teu ticket médio aumenta. Se você faz os dois, teu ticket médio vai ficar ali nessa faixa aí de R$200. R$200, 10%, 10% significa que você vai ganhar R$20 por boleto. R$20 por boleto. Lembra que eu falei que é R$300 para chegar a esses 10%? Estamos falando de 6 mil. R$6 mil por mês só de ganho recorrente, fora a tua adesão. Vamos lá que você fez 20 contratos no mês, você já botou 6 mil no bolso, vai botar mais 6 mil reais de ganho recorrente. E aí você vai para um salário de 12 mil reais. Gente, isso não é história, não. Vocês convivendo com a gente dentro da PBS, você vai perceber isso claramente. Tá? Fora isso, ainda temos as premiações, e aí são várias as premiações. Cada meta alcançada é um sonho realizado. Tá? A PVS, ela premia todos os meses, né? Tem um prêmio, e a cada 3 meses, tá? Os melhores vendedores, os 20 melhores consultores, eles também ganham premiações de venda. Tá? Essas premiações antes eram físicas, que iam de uma moto, tá? Hoje são Pix, são feitos na hora. Você chegou lá, pô, você bateu como melhor vendedor do trimestre, cara, você vai lá e vai ter uma premiação fantástica. E quais são as ferramentas que você vai ter? Você vai ter um aplicativo do consultor, tá? Que é uma forma mais fácil de você simular e fazer a contratação do teu associado. Tá? Tudo muito rápido, tudo muito intuitivo, tá? De forma simples, tá? E com um treinamento, né, que o Max e eu vamos estar passando aí para vocês, tá? Vocês vão ter acesso a isso. Então, vocês vão ter treinamentos, cursos, treinamento de formação de líderes, treinamento com profissionais qualificados, tem desenvolvimento pessoal e profissional, tá? E nós costumamos dizer que aqui não é tapinha nas costas. Aqui você é realmente reconhecido pelo seu trabalho. Como eu falei desde o começo, aqui é meritocracia. Tá? E quem que nós estamos procurando? Eu estou procurando um novo Fernando, estou procurando um novo Max, eu estou buscando pessoas, nós estamos buscando pessoas focadas, com visão empreendedora, com foco no resultado, como o Max falou, com vontade de aprender. E pessoas que buscam resultado. Tá? Isso é o que nós precisamos aqui na PVS, isso é o que nós oferecemos para vocês. Tá?
Gente, uma coisa, eu sei que a gente falou muito rápido, que a gente tenta simplificar, tá? Um pouco, um monte de informação nova para vocês, tá? Mas aí a questão é realmente passar uma ideia da possibilidade e que é real, tá? Quando eu cheguei na PVS, eu cheguei totalmente quebrado. Vocês viram aí a enchente de Petrópolis, né? Muita gente passou por essas situações aí no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Nilópolis, Belfor Roxo. Muitas pessoas perderam tudo. Pois é, em 2014 eu tinha perdido tudo também. O negócio que eu tinha montado, a água veio na altura do meu peito na casa que eu tinha alugada, e eu perdi absolutamente tudo. E na PVS eu conquistei muito e muito mais. Por quê? Porque eu não fiquei lá de mimimi, eu não fiquei lá reclamando da vida, ó céu, ó azar, né? Eu fiquei fazendo aquele personagem que fica ali só chorando, né, reclamando da vida. Não, arregacei as mangas, assim como o Max também passou por um processo, né? Eu também passei por esse processo e a gente, graças a Deus, conseguiu dar a volta por cima. Tá? Então, eu espero que vocês entrem na PVS, porque vocês vão entender que a PVS é uma família. Tá? A prova disso foi, eu passei por 4 cirurgias, fiquei praticamente 1 ano e meio sem trabalhar, nunca deixei de bater a minha meta, e várias pessoas da PVS me abraçaram nesse momento. Né? Por exemplo, falando aqui de amizade, né? Eu casei tem 15 dias, né? O Max foi um dos padrinhos do meu casamento. Então, a gente mantém esse elo, né? de amizade, de compromisso, de respeito, de ajuda mútua. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. O Max vai terminar aqui, tá? E eu deixo aberto todos vocês, tá? Que falarem assim agora, com convicção, eu quero fazer parte desse time, vão chamar o Max e vão dar continuidade a esse processo de conhecimento sobre a PVS, tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos vocês aí, tá? E deixar o Max finalizar. Valeu, Max, Pet Blanca. Show de bola. Galera, eu sei que às vezes o tempo é muito corrido, né? Para a gente também não ficar fazendo muito devagarzinho e ficar prolongando demais, né? O tempo a gente tenta assim, ser o mais breve possível, de uma forma que assim vocês entendam. Sei que às vezes na correria, né? Às vezes a pessoa está com a cabeça voada, pode ser que às vezes alguma coisa que você não consiga entender muito bem, não tem problema. Vocês, a partir desse momento, você vai ter acesso a chamar a gente no WhatsApp, né? Os convidados da Suelen, ela já está pronta para tirar dúvida, a gente está junto, né? Quem também é convidado do Sérgio, quem são os meus convidados, que veio através da minha esposa Letícia e do Fernando, a gente está aqui pronto já para tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Então, assim, Sérgio, quer dar uma palavrinha? O Sérgio... Tá me ouvindo? Bom, estão me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, show de bola. Tranquilo? Bom, é uma continha de padaria aí, se parar e fazer a continha, vai ver, vai perceber, é só virar a chave e perceber que é uma questão de tempo, ó, tem que maturar um pouquinho, tem um certo tempo de desconforto, mas isso aí é uma coisa que é fato, é matemático, é exatas. Então, se você se dedicar, fizer a continha de padaria ali, você vai ver que a escala de ganhos aí ela é incrível. Dá para trabalhar aí, dá para desenvolver, dá para converter. A Max. Sueli, vou deixar uma palavra, quer dar uma palavrinha, Sueli? É como o Sérgio falou, é uma continha de padaria. Tem como fazer, tem como virar realmente a chave. É só focar. Focar, arregaçar a manga e ir para a luta. Ferramenta todo mundo acho que tem internet, as redes sociais que tem aí. E quem não tem nenhum desses é ir para a rua. É ir para a rua, porque sempre tem alguém querendo fazer um seguro e não sabe como, e às vezes é a oportunidade que está ali no momento. Beleza, é isso aí, galera. Então, assim, cara, num resumo, assim, que eu posso fazer um resumo muito rápido para vocês aqui de algumas coisinhas PVS, ela é liberdade de tempo, liberdade geográfica e, assim, independência financeira. Só que é lógico, você está iniciando, você vai passar por um processo, isso aqui é só apresentação, vocês estão entendendo o que é a PVS, como são os ganhos. E após isso, tem todo o processo. Vocês serão treinados, vocês irão aprender como funciona tudo em detalhes, para que vocês se especializem
tá? Para poder já começar a mandar brasa. Beleza? Então, galera, por hoje é só, tá? Vou encerrar aqui. A partir desse momento, vocês já podem chamar a gente no WhatsApp. Max, gostei, quero fazer parte desse projeto. Acredito que para todos estarem desde o início até aqui, acredito que todo mundo assim tenha gostado da oportunidade. A partir desse momento é só chamar a gente no WhatsApp, que a gente aqui já vai estar pronto para poder estar aí respondendo vocês, já passando para vocês qual vai ser o cronograma de treinamento, para vocês já entrarem, começarem a treinar e começar a ganhar dinheiro. Beleza? Então, assim, um bom descanso para todos vocês. Tenham uma boa noite, estamos juntos. Valeu, galera. Boa noite aí. Fica com Deus aí. E Max, para quem não conseguiu assistir o treinamento, tu gravou, não foi? Tá gravado, mas a gente troca uma ideia lá no WhatsApp. Valeu, tamo junto.